Minha gente, olha quem tá chegando, o Juju Pod. Um podcast meio fora da caixa que vai até onde o convidado está. Estão preparados? Bora lá! Minha gente, deixa eu contar uma história aqui. Antes de apresentar a minha primeira convidada do Juju Pod. Há um tempo atrás, eu conversava num grupo de amigos e a gente falava sobre uma pessoa específica, inclusive, e não era fofoca. E aí eu acho que eu ouvi, talvez, o melhor resumo, a melhor definição sobre essa pessoa. Eu ouvi, ela tem sorriso de sol. Quando ela chega, ela ilumina. Eu concordo e muitos amigos nesse dia concordaram. E foi exatamente essa luz, esse brilho, que encantou muita gente. Encantou o povo, encantou gente de várias esferas, encantou o governador e até o presidente da República. Eu tô falando dela que é mulher, preta, periférica, que a partir do dia 1º de janeiro também vai ser conhecida como vice-prefeita de Camaçari. Eu tô falando de Edeilza Souza Santos. Eu tô falando de Dea Santos. Bem-vinda! Errei o nome. Mas tá tudo certo. Obrigada, Júnior. Bem-vinda ao nosso primeiro episódio do Juju Pod. E eu quero saber o seguinte, Edeilza é um nome muito único, né? Sim. Tem alguma história a esse nome? É a criatividade brasileira, especificamente do nordestino? Como é essa história desse nome? Eu questionava a minha mãe, né? Até por ser tão diferente, só tinha eu em todos os espaços que eu passava. E aí ela disse que uma vez ela assistindo o jornal, passou naquele letreiro. Sinta só. Naquele letreiro e ela achou bonito. E aí, pronto, foi essa a história do nome Edeilza. E ela seguiu com seus irmãos também, porque é Ednete. Porque até por questão, né, do patriarcado e tal. Meu pai era Euclides. E aí todos os filhos, o nome começa com a letra E. São 5? São 5. São 5. E me diga uma coisa, você sempre foi chamada de Edeilza ou Dea veio logo junto, veio coladinho? Dea veio coladinho. Quando eu comecei a entender, né, passar daquela fase muito bebê e tal, que eu vim entendendo as coisas, já era chamada de Dea. Só um parênteses, gente, a gente tá gravando aqui, o Juju vai até a pessoa, né? Tá passando o carro do ovo, estão ouvindo aí, ó. Parou, vamos lá. E vem cá, Ideia é filha de quem? Eu sou filha de Euclides, bispo dos Santos, filha de Ana Maria, os dois filhos de Santo Amaro, né, da Purificação, e vieram para Camaçari há quase mais de 55 anos atrás. E aí nasci já aqui em Camaçari. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre ele, sobre seus avós, né? Como é a Sim. história de você com seus avós, como é que eles chegam a Camaçari. Queria que você falasse mais um pouco dessa sua família ascendente. Sim, pronto, vamos lá. Eu não cheguei a conhecer os meus bisavós, tá? Só conheço a história, onde a parte da minha mãe, eles foram de Senzala, né? Meus bisavós e os meus avós maternos foram de Senzala e sempre moraram para aquela região ali de Santo Amaro. E minha mãe também sempre morou lá antes de casar. Quando casou com meu pai, foi que vieram para Camaçari. Por questão de trabalho, oportunidade, meu pai veio. O primeiro bairro que meu pai morou com minha mãe, ainda sem ter filho algum, foi no Alto do Triângulo. Tanto que a gente tem um chameguinho ainda por lá de lá, que ainda tem famílias daquela época, né? E aí vieram. A minha infância foi também lá em Santo Amaro, né? Porque meu pai ele era bem rígido, bem rigoroso. E o único local que a gente podia passar as férias era na casa dos nossos avós. E os meus avós também eram meus padrinhos. Então era a única casa que no período de festa, de férias de escola, era a casa que nós podíamos ir. Mas, assim, sempre muito gratificante estar com eles, tá? Eu sempre digo que os meus avós eram além do tempo deles. Eu digo na questão da mente, do entendimento, da sabedoria que tinham, né? Para conosco. Inclusive, assim, todos os netos tinham muita alegria, muito prazer de ir para a casa dos avós. E aí a gente, depois disso daí, eles acabaram, com determinada idade, já mais de 80 anos, a virem para Camaçari também, até para a gente poder cuidar deles mais de perto. E aí finalizaram a vida já morando aqui em Camaçari. Mas você era uma criança peralta, assim? Era uma criança com um tiquinho. Não, um tiquinho. Um tiquinho. Só não era mais porque tudo lá em casa era uma surra. Tudo lá em casa. Mas assim, quando tinha uma brecha,
Aí a gente realmente estava na rua. Até porque a rua que a gente morava não era nem calçada nem asfaltada na época, né? Na Rua Velha do Natal, aqui na Bomba. E aí, assim, época de chuva, sabe aquelas poças que ficavam? Que a gente amava. Adorava fazer isso. Exatamente, era uma delícia brincar naquelas poças. Mas aí, assim... Mas no mais, assim, a gente era aquela criança que gostava de ser criança, né? De correr na rua, de brincar de garrafão, enfim, de todas aquelas coisas que nós brincávamos na rua. E de vez em quando aprontava, né? De jogar pedra em algum lugar. Aí o vizinho vinha se queixar, a gente tomava uma surra. Porque fez isso, ou porque respondeu um vizinho mal. Se o vizinho viesse fazer queixa, a gente tomava outra surra, ou ficava de castigo, mas no mais era uma peraltice sadia. Sadia. E essa menina, ela vira mulher, né? E decide fazer o que da vida? Olha só, na vida, né, a gente sonha com muita coisa, né? Quando a gente tá adolescente, jovem. E daí a gente, lá em casa, a gente teve muito incentivo para o estudo. Né? Embora meus pais eram de pouco estudo, mas foi uma coisa que ele sempre priorizou muito também em nossas vidas, essa questão. E aí a gente, né, sempre nessa questão do estudar, do saber. E aí eu vim nessa caminhada, tive algumas experiências profissionais, né, nessa caminhada. E quando a gente é novo, a gente sai topando, né, pra gente ter o nosso dinheirinho para fazer nossas coisas e tal. E aí a gente sempre foi, meu pai sempre foi aquele que ele nunca limitou a gente de estar nos espaços, de conquistar os espaços. Independente da condição, independente da cor da pele, independente de qualquer coisa, ele sempre impulsionou, sabe? Ele foi aquele que vai, faz, se tá aí é para fazer, sabe? Então ele e minha mãe sempre apoiaram isso aí. E aí eu fui, todos nós, né, nós fomos nos desenvolvendo nessa trajetória de vida. Aí depois que eu acabei o 2º grau, que eu estudei no Polivalente, estudei no Cantuária. Como era essa vida? Conta aí, a gente gosta das histórias. Sim. Conta aí. Polivalente, Cantuária. Conta aí, Val, conta, a gente quer saber dessas coisas. Vamos fazer um tricô, minha gente. Vamos fazer um tricô. Bom, eu nunca tinha ido, né, para a escola grande como Cantuária na 5ª série. Então eu filava muita aula para jogar o No 1. Lembra do No 1 do elástico? No 1, gente. Revelação de Adéa Santos. Meu filho não podia dar uma folga, todo mundo corria para trás das salas com elástico, a aula acontecendo e a gente brincando de No 1. Resumindo, chega fim do ano. A surra era bem dada, gente. Chega, sabe o que fim do ano? Reprovada. Por quê? Brincando de No 1. Aí minha mãe me tirou do Cantuária, que achou que era uma escola de um tamanho, né, maior, e eu não estava acostumada, me leva para o Polivalente. No Polivalente a coisa já era mais segura, porque era uma escola menor. Os professores até ficavam mais de olho, então a gente não podia escapulir muito. Mas participava de muita gincana que tinha na época, né? Era muito bom aquelas gincanas que haviam nas escolas, realmente movimentava muito a turma. E a gente tinha muito trabalho social, né? Porque tinha que buscar tantas coisas, conseguir tantas coisas por pontuação. E a gente acabava também desenvolvendo um lado nosso muito bacana, que é uma coisa que eu sinto falta até hoje nas escolas. Mas aí depois minha mãe me tirou do Cantuária, eu fui pro Polivalente. Aí no Polivalente, como eu já tinha tomado minha surra, porque eu tinha perdido no 1 do elástico lá no Cantuária, eu já fiquei mais comportadinha e tal. E aí levei até sair de lá. Quando eu saí de lá que eu voltei pro Cantuária, porque lá não tinha 2º grau. Aí voltei pro Cantuária novamente. Aí foi quando já estava mais maduro um pouquinho, aí já comecei estagiando na Caixa Econômica, e daí a vida... Você passou pela Bamuca também? Também, que ficava ali também próximo de lá de casa, né? Que na época era no Colégio do Natal. E aí a gente também participava. Meu pai, ele tocava trompete, né? E fazia parte até da Filarmônica da Bahia. Meu pai já fez também. E aí a gente também deu uma passeada também pela Bamuca. Passeado pela Bamuca. Foi. E conta aí essa sua experiência. Como foi, o que aprendizado você tirou da Bamuca, assim? Porque tem esses aprendizados, né? Sim. Eu costumo dizer que essas instituições, a gente socializa as pessoas e, né, aproxima as pessoas, a gente sai aprendendo muito. Qual é o que você traz de aprendizado ali da Bamuca? É você viver em grupo, respeitando a todos, sabe, Júnior? Porque é algo que acontecia na Bamuca, onde você tinha diversas pessoas e diversas formas, igual a escola, né? E aí a gente aprende ao nosso limite, a gente aprende a respeitar o próximo, a vocação que cada um tem.
Né? Então, isso a gente acaba levando para a vida. Às vezes a gente acha que é um momentozinho ali, mas que não é, que na vida do jovem, na vida da criança, ela faz uma grande diferença na questão da disciplina, né? Então, a gente leva isso para uma vida toda. Então, assim, a Bamuca, para mim, é sinônimo de cultura, é sinônimo de aprendizado, de limites, de despertar também para a arte. Exatamente, para a arte, exatamente da gente fazer arte, da gente ver que é possível. E quando você vê, você tá nos meios ali, então assim, você fica orgulhosa da roupa que você bota, do instrumento que você toca, das cidades que você vai apresentar. E assim, chegou a Bamuca, porque era assim. Era assim. A Bamuca chegava, chegou a Bamuca. Então, era show total, era aquela coisa que todo mundo esperava, independente da cidade que se viajasse. Falar nisso, quem não sabe que a Bamuca é a banda marcial de Camaçari, que está prestes a completar 50 anos de existência. Então, muitas palmas pra Bamuca. Beijo, minha gente. Agora é o seguinte, dona Déia, eu tô gostando desse papo. Eu tô com uma curiosidade desde lá, mas antes eu quero te perguntar uma coisa. Em que momento surge o Instituto Mãezona e qual é a motivação? Né? Que é o instituto que você toca já há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Como é que ele surge e por quê? Bom, o Instituto Mãezona, ele surgiu em outubro de 2019. Por que o Instituto Mãezona surgiu? A minha mãe teve um problema de depressão e foram 10 anos, né, que ela foi acometida por essa doença e depois veio a demência também degenerativa. Mas voltando à depressão, que é o carro-chefe de lá do Instituto, é a questão da saúde mental, nós aprendemos a lidar com essa doença, Júnior, vivendo com ela. E somos 5 filhos e foi bem complicado essa situação de cuidar de minha mãe lidando com a doença, porque a gente não tinha nem apoio para entender o que era a doença. E o que acontece com muitas famílias também, sim, né? Sim, esse apoio de falar assim, o que é realmente a depressão? Ainda existe muito tabu, e naquela época, 10 anos atrás, há 10 anos atrás não, que já tem 5 anos que minha mãe faleceu. Então, há 15 anos atrás, quando tudo isso aconteceu, pra gente era tudo muito novo, né? E após 10 anos, em 2019, ela veio a falecer, em fevereiro. Só que quando você passa por esses problemas, você acaba ficando muito sensível às causas. E aí foi quando nós íamos vender a casa, né? Porque todos os filhos, cada qual já com suas vidas. E eu falei para meus irmãos, o que é que vocês acham da gente não vender a casa? E cuidar de pessoas de forma gratuita, com o mesmo problema que a nossa mãe teve. Imediatamente eles toparam, a gente tirou a placa de vende-se, fizemos uma reforma rapidinha. E quando foi em outubro de 2019, eu abri o Instituto Mãezona. E eu te confesso que é muito desafiador, mas também muito gratificante. Porque a gente vê a forma que as pessoas chegam e da forma de quando as pessoas têm alta depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. A gente vê uma outra pessoa saindo de dentro do Instituto. Então, confesso a você que durante essa caminhada tivemos dias difíceis, noites sem dormir, momentos de fecha, não fecha, como é que a gente vai tocar. Mas o que sempre prevaleceu sempre foi o outro. Sabe? Esse apoio que a gente vê que é fundamental. A gente dá para o outro e é tão pouco ofertado, né? Principalmente de falar assim, senta aqui que eu entendo. Eu sei que isso não é frescura. Porque, Júnior, ninguém dorme e acorda dizendo que hoje não vai fazer nada porque está em depressão. É algo muito além disso. E como a gente conviveu com isso e de ver como minha mãe era e o estado que ela ficou, isso aflorou muito, da gente falar assim, peraí, a gente precisa ter atenção. E principalmente também com aquelas pessoas que muitas vezes sorri tanto, brinca tanto, e que a gente acha que não tem problemas. E que quando a gente vê, tem um buraco muito grande naquela pessoa. Então, que às vezes a gente só acha que quem tá quietinho, né? Sim. Quem tá ali, ou quem chorou, quem... Não, mas muitas vezes essas pessoas também, até muito eufóricas, até muito aquelas pessoas que... A gente se esconde algo. Pronto, exatamente. Você sempre encontra a pessoa aqui em alta, ó, sabe? Mas é um trabalho gratificante. E que é uma coisa, essa coisa Sim. de sempre estar em alta, de sempre se mostrar bem, que aos poucos está acabando, né? A gente tem cada vez mais consciência de dizer assim, ok, eu também posso estar não tão bem hoje e tá tudo bem. É exatamente isso. Da gente poder levar isso com naturalidade e de dizer pro outro, tá tudo certo de não estar bem hoje. Hoje eu não estou com muito saco. Tem dia comigo que eu digo para minhas irmãs, eu digo, tem dia que hoje não dá, sabe?
Não, mas tem dia que não der, meu limite hoje, o ponto é esse aqui. Sabe? E é bom também quando a gente se conhece e a gente também leva essa naturalidade e esse conhecimento para o outro, que às vezes se cobra tanto. Porque a sociedade quem cobra tanto essa perfeição, essa, né, da gente estar sempre bem. Só que tem dias que realmente não estamos e tá tudo certo também de não estarmos. Você teve assim também durante a campanha algum dia de não estar bem e dizer, tenho que ir? Vários amigos. Eram muitas incertezas. Né? Era um conjunto de coisas, era assim, muita emoção, cansaço, desafios, medos, né? E tinham momentos que falava assim, eu tenho que ir porque eu me comprometi, eu tenho que estar firme. E que muitas vezes é o que a gente volta a falar do Instituto, muitas vezes você está firme para o outro, mas ninguém sabia aquela noite que você não conseguiu dormir, né? Aquela insegurança que você estava de determinado trabalho que lhe era lhe confiado. E de você saber que você tinha que dar o seu melhor, que às vezes, mesmo você dando o seu melhor, você acha que você ainda não deu o seu melhor, você ainda chega em casa se cobrando. E aí foram muitos desafios nessa caminhada. Agora também muitas coisas boas, muita alegria, muita gente boa, né, chega em nossa vida. Você saiu de uma pré-candidatura para a vice-prefeita. Você pode contar como é que foi essa aventura? Porque eu digo... Pode contar? Posso. Primeiramente, eu atribuo tudo a Deus, tá? Primeiramente, eu atribuo tudo a Deus porque eu sempre digo para as pessoas que eu era improvável de todo esse processo. Dea, por que é improvável? Porque a gente sabe que para ser escolhida vice, a gente sabe que existem vários requisitos e o próprio sistema, ele impõe, né, determinadas coisas. E eu não tinha nada do que o sistema impõe, né, para que se seja uma vice, e principalmente de uma cidade como Camaçari. Então, por esse fato, eu digo, foi Deus quem traçou tudo, mesmo sem eu saber ou sem eu estar nessa roda, né, que estava girando, né, de quem seria. E de repente... Você não suspeitava? Nada. Fazendo minha campanha, de pré-campanha vereadora, depois de vereadora. Aliás, estava ainda na pré-campanha. Foi. Estava na pré-campanha ainda de reuniões, buscando liderança. Para você ver, Júnior, foi uma coisa tão inesperada que a convenção seria no sábado. Meu material de convenção já estava todo pronto. Meus pirulitos, a gente tinha 50 pirulitos pronto, paredão, a roupa que eu ia usar, a cor da minha turma. Minha irmã Nete, ela já tinha ido na rua, comprado vuvuzela, enfim. Sim. Nós já tínhamos feito faixa, já estava tudo pronto. E aí, quando foi na sexta-feira... Aí, Caetano liga, nega, você vai ser a minha vice. Quase isso! Vem aqui em casa. E aí, conversou comigo, né, o porquê que se deu tudo isso. E aí eu falei... Vamos, tô dentro, que na verdade, Júnior, eu nunca fui de correr ou de recuar em nenhum desafio que chegasse em minha vida. Primeiro, ninguém nasceu aprendendo. Sim. Né? Aliás, ninguém nasceu sabendo. Tudo na vida foi uma construção de aprendizado. Então, os desafios eu nunca deixei passar em minha vida, porque eu não sabia aquilo. Eu sempre abracei e tentei sempre dar do meu melhor, e não foi diferente também na campanha. Nos primeiros 15 dias, eu te confesso que foram os momentos mais difíceis da campanha enquanto vice, porque eu estava com a minha cabeça toda de vereadora, e fora que era algo que era tão distante, se já era distante para vereadora, imagine para vice. Então era uma coisa que nunca passou. E aí eu cheguei e aceitei esse desafio, e daí a gente foi fazendo essa construção. Os primeiros 15 dias foi de arrumação de cabeça, né? Porque eu já estava numa outra posição. E aí Deus foi dando graça, e aí as coisas foram acontecendo, tomou musculatura, eu acredito que vestindo a roupa realmente de onde eu estava, do papel que eu tinha que exercer naquele momento, e aí me joguei. Eu também tenho muito a agradecer. É isso que você vai falar. Quero, inclusive, vou perguntar para você isso. Era perceptível, para quem não sabe, a gente fez parte da comunicação da campanha, tá? Eles ficavam num carro, geralmente, e a gente sempre ficava na frente. Então a gente conseguia perceber os olhares entre vocês, o seu olhar com o de Caetano. Havia uma comunicação direta assim, entre vocês dois, né? Sim. E tinha um clima, sei lá, de irmandade, de pai e filha, não sei o quê. Como é a sua relação realmente com ele? Existe essa relação de amizade e de amigos mesmo, Sim. de verdade? E como é que se deu isso? Como é que foi? Como foi acontecendo? Pronto, também isso aí também foi uma construção, né? Eu tenho muito a agradecer a Caetano e a Ivoneide,
porque da forma que eu fui abraçada. Eu digo primeiro a eles, mas toda a equipe, toda a militância, toda a liderança, porque essa construção foi algo muito natural, né? Foi aquela coisa que eu fui chamada, não tinha muita relação, assim, dessa proximidade, mas que a coisa foi construindo. Eu acho que até por ele ser tão espontâneo, e eu também, aliás, eles, e eu também, então, a coisa... E a gente, muitas vezes, realmente, a gente se comunicava só pelo olhar. Quando a gente se olhava, a gente já sabia. A gente já sabia de então se comunicando ali, ó. Exatamente. A gente se olhava, a gente já sabia o que era para acontecer, o que ele queria me dizer, ou vice-versa. E com o Ivoneide também não foi diferente nesse processo. E, realmente, eu sou suspeita, talvez até hoje, para estar falando isso, mas, com todo o respeito, eu sempre digo para as pessoas, eu digo até para o meu marido, assim, eu digo, rapaz, Caetano é um ser humano apaixonante. Porque todos os dias, sabe, Júnior? Todos os dias, eu digo, você calado, você ensina. Ele é essa figura, sabe? Ele é uma figura muito sensível, de sempre estar preocupado com o outro, do trato com o outro, sabe? Então, isso nele, ele... No decorrer das coisas, às vezes os problemas chegavam, as coisas chegavam, porque foi uma política muito acirrada, foi uma política muito difícil. E os ânimos de todos muito aflorados muitas vezes. Mas ele sempre naquela sabedoria de ele escutava todos, sem interromper. Quando terminava, ele falava assim, todos já falaram ou tem mais alguém? Quando não, todo mundo já falou, e ele se levantava com aquela voz calma e compassada e falava: a orientação vai continuar sendo essa. Nós vamos continuar o nosso trabalho. E isso me surpreendia, porque às vezes a gente vê, né, todo mundo naquela agitação, naquela euforia, vamos fazer, vamos... E ele falava, não, calma, não vamos fazer nada, a gente vai continuar aqui. A nossa postura vai ser essa. E eu saía de lá encantada, eu dizia, pô, velho, é um cara. Sabe, eu sei que a experiência de toda a vida pública dele trouxe ele para isso hoje, sim, né? Trouxe isso para essa escuta, para essa calma de decisões, sabe? E, assim, para mim é um prazer muito grande, um privilégio. Eu sempre digo, eu digo, para mim é um privilégio nessa minha caminhada, que eu digo para ele, eu estou engateando ainda na campanha, e ter você como meu líder, ter Ivoneide como minha líder, de estar me orientando, sempre me deixaram muita vontade, Júnior, de não sei fazer isso. O que eu vou falar quando chegar lá? Eu nunca participei disso, dele dizerem, você pode, você faz, siga essa linha e tal. E aquilo, eles me davam uma segurança, sabe? De eu saber que eles estavam ali com aquele olhar de vai que dá certo. E aquilo... Eu tô sendo pelo outro, assim, né? Muito... Exatamente. E até hoje é dessa forma, né? Tem agendas que eu vou cumprir que eu digo, e aí, eu vou fazer como? Siga isso aqui, faça tal coisa, sabe? Então, eu me sinto também à vontade de, na hora das minhas inseguranças, ou de realmente de eu não saber o que fazer naquilo ali, de eu ter uma orientação, e para mim não tem problema nenhum em perguntar. E o bom, o melhor de tudo, é que eles não têm também nenhum tipo de bloqueio de eu chegar com minhas dúvidas e falar, e agora, eu falo o quê? Faço o quê? Vou para onde? E eu sempre fui muito acolhida, eu tenho muito a agradecer por todo esse crescimento. E nesse processo de crescimento, de confusão, né, da campanha, sim, que é sempre turbulenta, como é que você manteve sua saúde mental e a sua saúde física também, né? Porque Caetano não é um cara que muito devagar. Ele sim, tinha agenda de manhã, passeata de tarde, corrida de noite, enfim. A gente ficava o dia inteiro numa programação. Verdade. Como é que você conservou a sua saúde mental e tem conservado, assim? Aliás, sua saúde mental está conservada? A pergunta é essa. Antes de qualquer coisa, é essa. Bom, Júnior, olha só. Realmente, Caetano é um homem incansável. Eu digo pra ele, rapaz, quando o Caetano morrer, a gente tem que parar pra estudar esse cara, porque ele é a mesma energia todos os dias, sabe? Aquela disposição pra trabalhar e tal. E assim... E com isso, ele acaba te inspirando. Sabe? Porque você fala assim, pô, eu sou mais nova um pouquinho, peraí, né? Eu tenho que ir, eu tenho que chegar junto desse processo. Se ele tá, eu tenho que chegar também nisso daí. Confesso que tinham dias realmente cansativos demais, fisicamente, mentalmente. Aqueles dias de choro que, de tanto cansaço, eu abraçava sim, meu marido e só chorava, ou enfim, no chuveiro. Mas como também, Júnior, eu acho que a diferença às vezes nisso tudo é quando é algo também que você acredita, sabe? Que você fala assim, mas vale a pena. É mais um dia, mas vale a pena. E eu vou lá, eu vou dar de novo do meu melhor, porque o que a gente está pensando são para as pessoas, é para a nossa cidade, e eu sei que a gente pode fazer. Eu sei que isso pode dar certo, e eu vou ter que entregar o meu tudo, né? E como você falou também, se chegou a sua mão, você abraçou sim, a causa e foi. Sim. Exatamente, me entreguei realmente. Foi uma época de 100% de entrega
para a política. Dormia e acordava nesse sentido. Independente do horário que a gente tivesse que levantar ou que eu tivesse que dormir. Agora vamos fazer um Diga. É uma pergunta que não quer calar há muito tempo. Eu comecei falando aqui que você encantou inclusive o presidente. Tem uma hora, mostra aí, editor, uma foto de ideia de conversa com Lula no meio do palco. O que Lula lhe disse naquela hora, pelo amor de Deus? Vamos fazer um tricô aqui. Haverá sinais! Haverá sinais! Ok, esperaremos. Eu quero... Ele é apaixonante, é outro ser. É? Gente, que experiência. Que experiência. Não, todo mundo. E com aquele discurso... Ui, mas enfim. Dona Déa, é o seguinte. Você é muito boa de oratória, a gente sabe disso. Mas além disso, o que Déa é bom, assim, outras coisas que você faz que ninguém imaginaria fazer. Eu tô ligado que você faz um pudim bom, que eu já pesquei. Sim. Além do pudim, o que Déa faz? Bom, olha só, vindo pra casa, né, eu gosto muito de cozinhar. E pra mim, me desestressa, sabe? Às vezes eu posso estar até cansado, mas eu digo, eu vou cozinhar hoje, porque aí... No dia eu que vou você estiver ali... estressado, pode me chamar, Pode, tá? né? E aí eu gosto de cozinhar, tá? É uma coisa que eu fico bem tranquila. Se falar assim, ó, tem a cozinha e a casa. Aí eu vou pra cozinha e meu marido vai pra casa. Sabe? Ele cuida da casa e eu faço a comida, faço tudo, pia fica limpa, tudo bonitinho. Eu gosto muito, né, disso aí, da culinária, é uma coisa que me acalma, sabe? Gosto também de não fazer nada. Ah, tem dias que eu digo Não pra fazer ele, eu nada, digo, não. hoje é meu dia do nada. Então você vai ter que ver o que é que tem aí e vai se virar dentro disso. Vê teus Ponto. pulos, vê seus Aí pulos tinha, e ponto. exatamente. Vê Eu digo, seus pulos e eu digo, ó, hoje a única coisa que vai ser feito aqui é o lixo fora, porque fora isso, eu hoje não quero saber de absolutamente nada. E eu sempre digo pras minhas amigas, eu tenho o dia do meu nada. Acabou. E eu nada mesmo, Júnior. Se eu tô a fim de levantar, de não levantar. Enfim. Ah, porque é necessário também. É necessário. Você Exatamente. Não fazer nada. E essa maturidade, Júnior, é tão boa. Sabe? Quando você se conhece, que você fala, hoje não dá. Hoje não tenho nada pra fazer. E um ponto. compromisso. É. Estou em casa, posso fazer faxina? Posso, mas Mas eu também não não estou quero. afim. É exatamente isso. Não estou afim, não vou fazer e ponto. E tá tudo certo. Tá tudo certo. O Déa, a gente falou um pouco sobre religião, passou por um monte de coisa. A gente falou de Lula também. Sim. Meu tempo tá tudo ok, produção? Falta pouquinho. Sim, vamos lá. Eu queria te fazer mais 3 perguntinhas Sim. rápidas. Sim. Como é que Déa quer ser lembrada? A pessoa Déa quer ser lembrada quando se for? Como alguém que fez a diferença na vida de outras pessoas. Porque eu acredito, Júnior, que a gente tem um legado aqui, sabe? E a gente não pode viver aqui nesse mundo e simplesmente morrer e ninguém mais lembrar de você. Sabe? De fazer a diferença, de que você estendeu a mão, que você ajudou, que... E isso não precisa ir para holofote, não precisa... Sabe? Como muita coisa em minha vida... Não foi tanto um exemplo, rapidinho voltando, quando eu fui escolhida, muita gente dizia, quem é? Mas isso não é porque eu não tinha um trabalho prestado. Não, a mãe defendeu. Déa, você quem? Pronto. Minha mãe defendeu Não horrores. era porque não tinha um trabalho prestado, mas era porque a relação era muito com as pessoas. Sim. E nem tudo que eu fazia, ou quase nada, era publicizado. Praticamente nada era publicizado. Mas eu estava ali. Tanto que tiveram pessoas que disseram, rapaz, ela não era conhecida assim pra gente. Mas todo canto que eu chego tem um dedinho de Déa. Ou em alguém, ou numa família, enfim. Então, eu quero ser lembrada que eu fiz a diferença na vida ou na família de alguém. E se por um acaso Deus te dasse assim uma... Eu digo, ó, você tem a chance de conversar com quem você quiser. Meu de que Deus. tempo seja, em que momento qualquer do mundo. Quem você gostaria de trocar uma ideia? Minha cara, rapaz. Ou mulher, enfim. Sim. Rapaz. Com... Qualquer pessoa ou qualquer energia. Sim, exato, é isso que eu ia te falar agora. Com eu hoje, se eu pudesse, mas com a cabeça de hoje, mas voltar lá era com Jesus. De sentar e falar o Senhor, sabe? Eu sou apaixonada. E você começar o que? Minha cara, meu filho, por que você tá assim? Vem Minha cá, sabe? Vai fazer o quê? Tá aí por cima, desceu pra quê? Pra me salvar, pra te salvar. Sabe, eu acho, eu seria ele. Seria ele.
Seria como uma conversa... Ser uma conversa de Jesus agora. Café. Vamos bater um café aqui. Jesus, Vamos senta tomar aqui. um café. Vamos, como eu faço com ele? Sabe, eu também digo, Jesus, olha só, senta aqui hoje, aqui. Tem hora que eu tô no carro sozinha dirigindo, eu digo, eu preciso... Senta aqui pra gente bater um papinho. Então, assim, minha relação é muito assim, sabe, Sim. Júnior? Eu não tenho aquela coisa de Deus lá, eu cá. Não. É alguém que é meu amigo, é alguém que tá aqui, eu converso com ele, ele me orienta e eu vou me embora. Não, a minha relação também é bem assim, é um papo direto. Exatamente. Então não tem essa coisa de tá lá e eu tá aqui. Inclusive, de vez em quando, eu vou cagar, tu me explica Não, aqui também tal digo, coisa. Eu digo, Jesus, esse negócio aí, o negócio tá meio difícil. Se eu tenho que ver. Então, assim, minha conversa é dessa forma, sabe? É de relação. Sim, e eles ouvem. E Claro, ouvem rápido. sim, Ouvem rápido. sim. Última pergunta. Diga aí. Ó o aperto, viu, gente? Não, essa aqui é fácil. A gente começou a falar da menina, né? É Sim. da Ilza, né? O que essa menina, o que você falaria pra essa menina hoje? Menino, você agora. Eu diria pra aquela menina lá atrás que tudo que ela sonhou escondidinha, sabe? Lá no fundinho do coração dela, que ela estava no caminho certo, sabe? Que valeu a pena toda a estrada, toda a caminhada. E é isso. Odea, essa menina, essa mulher, nessa sua estrada, sentiu, né, as dores da pele, como a gente costuma dizer, né? Sentiu preconceito na pele, assim. Sim, Júnior, nessa trajetória, alguns velados, Sim. né? Alguns velados onde você só percebe o olhar, percebe o comportamento de irem te tirando um pouquinho de cena, né? E... Não, mas seja direta, conta a história. A gente quer saber das histórias pra gente aprender. Venha. De muitas vezes você, na escola, pronto. Na época, né, que tinha aquelas coisas, até daqueles desfiles, em época de São João, em época de não sei o que e tal, você nunca podia participar porque você era uma menina preta. E não se existe, um exemplo naquela época, né, Rainha do Milho preta, não se existe tal coisa, enfim, personagens, sim, e que muitas vezes, enquanto criança, a nossa cabeça dá um giro onde muitas vezes nossos pais não sabiam como, né, tratar também isso conosco, e a gente tinha que lidar com isso. Aí você ficava num papel ou para fazer algo simplesmente por causa da cor da sua pele. Você tinha que ficar mais atrás, você tinha que fazer outras coisas. E suas amigas que de pele clara ou de cabelo assim eram sempre as escolhidas para estarem nesses espaços. Isso eu estou dizendo enquanto criança. Né? Enquanto já jovem, já mais madura... Você sofreu, por exemplo, algum tipo de comentário durante a campanha por ser uma mulher preta, por exemplo? Sim. Sim. Tipo... Posso, porque saímos do mês de novembro agora, né? Embora referente ao racismo e à consciência negra, isso é algo constante, é uma luta constante nossa, mas no período de campanha eu tive, vou citar aqui alguns de tantos outros comentários que teve na minha rede social, de escreverem assim: a Senzala está achando que vai entrar na Casa Grande? Essa neguinha está achando que ela é quem? Essa neguinha está achando que ela vai conseguir o quê? Sabe, isso no tempo de hoje. Isso lhe dói? Dói porque... primeiro, porque por mais que você saiba que isso acontece, mas você receber isso te dá sabe? O negócio tá aí. E você se sente na responsabilidade de enfrentar, porque tem outra turma de mulheres negras que estão vindo aí. É o quê, minha irmã? Eu vou mesmo, e daí? Sabe, eu vou. E hoje... eu tenho que dizer para você que, aliás, para vocês que escreveram na rede social, que a Senzala chegou na Casa Grande, já que essa é a forma de vocês colocarem, né? E eu, enquanto mulher preta, mulher negra, eu sei onde eu quero chegar, eu sei do meu espaço e eu vou chegar. Desse e de tantos outros, sabe? Você queira, você não, o que você acha, sabe? Então, assim, esse desafio é diário, amigo. É de você chegar no lugar e de achar que você não é a pessoa porque você é negra. Mas é você. Aí depois que sabe o cargo que você está, ou a posição que você está, aí você percebe que há uma reformulação do tratamento. Mas enquanto isso, é meio, sabe? Aí você tenta, claro, se posicionar todo o tempo, mas existe. Aí depois que sabe, aí a coisa começa a arrumar direitinho. Mas infelizmente... é chato e triste, sobretudo, sim, é muito triste. Sim. Mas ainda é uma realidade. E precisamos estar atentos ao combate do racismo.
Dea, a gente falou sobre isso, sua trajetória, sobre preconceito, sobre essas meninas que têm você como referência, começa a ter você como referência. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas meninas, para as pessoas que estão te conhecendo agora, para as pessoas que pensam em almejar coisas maiores, mas que às vezes não têm coragem. Eu queria que você deixasse uma mensagem para cada uma delas ali, ó. Pronto, vamos lá. Meninas, mulheres, a mensagem que eu tenho que dizer para vocês hoje, deixar aqui, é que nunca desistam do seu sonho. Nunca desista do que você acredita, do que você projete para sua vida. Mesmo que as pessoas não acreditem em você e as circunstâncias da vida digam para você que não pode, que o lugar não é seu, que aquilo ali não foi feito para você. Você sempre pense, eu vou. E vá de uma forma honesta, vá de uma forma tranquila, sem pisar em ninguém, sem derrubar ninguém, sem agir de todas as artimanhas, sabe, Júnior? Para poder chegar em algum lugar, não. Faça seu trabalho direito, faça acreditando no que você quer, no seu sonho, que você vai chegar lá, viu? Deus te abençoe. Então, mas me conte outra coisa aqui. Me diga. Quando é que a pastora Dea chega? Porque você, assim, a igreja evangélica chegou na sua fase adulta. Como é que foi isso? Pronto. Chegou mais ou menos, eu estava com uns 22, 23 anos de idade. Foi através da minha mãe. Porque sua família originalmente sim, é católica. Sim, era católica. sim. Minha mãe foi a primeira evangélica no processo. E daí, em casa, né, minha mãe sempre foi muito tranquila, muito respeitadora. Então, os 5 filhos, ninguém era, só ela, e nem meu pai. Mas ela respeitava todo o nosso processo de juventude que tivemos, de festa, de uma série de coisas, ela sempre muito respeitosa enquanto a isso. E nos apresentou, né, tudo isso que ela vivia na igreja. E aí foi quando eu, né, falei, eu quero, a partir de hoje eu quero, eu deveria ter uns 23 anos no máximo. E daí pra cá, pronto, foi minha jornada de vida sobre isso aí. E aí eu primeiro congreguei, assim que eu aceitei logo, né, congreguei numa determinada igreja. E aí depois fui para uma outra, foi pouco tempo, aí depois fui para uma outra, foi onde eu levei até então. E daí, lá nessa igreja, quando você está fazendo parte, que você começa a se envolver, aí você faz alguns cursos internos, né? E aí você primeiro passa a ser obreira, aí depois de obreira você faz auxiliar de pastor auxiliar, aí depois você é consagrado, e aí eu fui seguindo todos esses ritos na igreja. Sempre congreguei como a pastora Anitta, né, que era da Quadrangular, e já tem mais de 10 anos que a gente está no ministério próprio, que é o Ministério Internacional Novo Tempo, que funciona ali no Novo Horizonte. Ó, o Merchan. E aí foi essa mulher que me consagrou há quase 15 anos ou mais atrás, que me consagrou pastor, e daí então a gente vem fazendo também esse trabalho com vidas também nessa linha de pastorado. Você se encontrou? Me encontrei. E assim, é uma coisa que se mistura muito, sabe? O pastor com o social é uma coisa muito entrelaçada. Sim. Muito entrelaçada. E eu me encontrei, Júnior, como você falou aí. Eu me encontrei e é algo que é por isso que eu falei pra você, quando você me perguntou quem você gostaria, sabe, de encontrar na sua vida, assim, né? Sim. E aí, quando eu te respondi, Jesus, porque para mim não tem nada mais importante, sabe, do que ele me propõe a fazer e a viver. Eu ia falar com ele, vem cá, meu senhor, o senhor tá fazer o quê num dia de domingo? Inventar homem pra quê, minha gente? Não podia... Animal, ainda diz que não é bom que ele fique só. Fazer só, não tinha um aí bichinho. faz uma mulher. Esse cachorrinho, uma ajudadora. Mas não, vai fazer homem, mulher, pra dar trabalho. Eu preciso contar uma história. Esse podcast, a Adriana me apresentou um formato desse podcast, né? E esse formato, que é um formato fora. E eu costumo dizer que as minhas inspirações são muito divinas e respeito todas elas. Para mim é como se fosse um verdadeiro sopro, assim. E a Adriana me apresentou esse formato e a ideia do podcast veio muito redonda depois para mim. Veio o nome, veio que clima teria, né? Veio muito prontinho. Mas tinha uma coisa que era determinante. Junto com esse sopro veio primeira convidada. Sua primeira convidada vai ser Dea. E eu não parei, eu digo, não, se não for Dea, eu disse a Adriana, se não for Dea, eu não vou. Fiquei pensando uns dias, mais uns dias. Enfim, chegou.
E aí eu queria te agradecer, assim, né? Porque é uma mulher que será a próxima vice-prefeita de uma das cidades mais importantes do Nordeste se dispor a vir num podcast que tá verde, de um cara que também é verde, só mostra o quanto você é generosa. Muito obrigado. Muito obrigado, que Deus continue te iluminando e esse brilho ressoando assim pra essa galera toda que você vai estar à disposição, que a gente sabe que você vai estar. Muito obrigado, Dea. Valeu. Ô, Júnior, eu que agradeço essa oportunidade e é o que eu te disse aqui no início, conte sempre comigo. E independente de eu estar como vice hoje da segunda, né, maior cidade do estado, enfim. Essa essência vai permanecer, sabe? Essa essência vai permanecer dessa minha humanidade, independente do tamanho. Você está falando, eu tô verde. Gente, quando eu cheguei aqui, vou confessar a vocês, foi um aparato aqui que eu me senti, quem é a Globo? Quem é a Globo? Sabe? Uma equipe bacana. E pode contar comigo, amigo. Sabe? Você, mais pessoas que queiram. Eu não tenho essa... Se eu não tiver agenda é uma coisa. Mas você viu que a gente tentou ajustar, a gente vai ajustando. Mas eu acredito que tudo tem um começo, Júnior. Ninguém nasce grande. E esse é o primeiro de tantos outros que eu sei que você vai chegar, que você vai estar fazendo. Aliás, você e sua equipe, né, vão estar fazendo. E eu também um dia vou estar sentada aqui assistindo algo que eu vou dizer, rapaz, Júnior com a equipe que produziu. Rapaz, eu vi esse menino. Gente, eu não vou dizer a idade, mas eu vi esse menino. Menino, e veja o sucesso desse menino, sabe? Então, amigo, é isso aí. Deus te abençoe e obrigada pelo convite. Muito obrigado. Minha gente, ó, o Juju pode ficar por aqui e a gente volta com o pé na porta, quer dizer, com a mão na porta. Juju pode. Tchau.